paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a amada Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, feliz por estar mais uma terça-feira na casa do nosso Deus Todo-Poderoso. Quero aproveitar esta oportunidade para cumprimentar também os nossos irmãos internautas que estão cultuando conosco, do seu trabalho, da sua casa, aonde quer que você esteja neste momento. E já quero dar continuidade ao convite que o nosso diácono Samuel fez aqui, para você estar aproveitando esse momento para estar também se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Rede Semear. Se porventura você ainda não é inscrito, não é subscrito ao nosso canal, tire este momentinho antes de nós adentrarmos na palavra, para estar se inscrevendo e ativando as notificações. Tenha certeza que cada mensagem que é publicada aqui neste canal irá falar poderosamente para com a tua vida. Se você também quiser estar por dentro das informações do Ministério ADEF e também da nossa convenção como ADEF, seja inscrito, ative as notificações. O nosso pastor presidente sempre posta as últimas informações diretamente aqui no nosso canal do YouTube, para que todos nós possamos estar atualizados. Amém? Meus queridos, feliz por estar aqui nessa noite, e eu creio que não sou somente eu que estou feliz nessa noite. Quero te pedir para você olhar para essa pessoa que está do seu lado, dar aquele sorriso bonito que só você sabe dar, e faça a seguinte pergunta: você está feliz? Não, pode olhar para a pessoa que está do seu lado e faça essa pergunta: você está feliz? Você está feliz? Aleluia. Nós temos mais que motivos suficientes para sermos gratos ao nosso Deus, para estarmos alegres nessa noite. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso que intervém na história não somente da humanidade, mas também na nossa história, na nossa vida pessoal. Isso já é mais que motivo suficiente para nós sermos gratos ao nosso bom Deus. Amém? Nós estamos na lição de número 5, como já foi dito aqui nessa noite, a qual tem por título: Deus que intervém na história. Aleluia. Levanta a mão aí, só quem Deus interveio na sua história e mudou por completo. Aleluia. Deus entrou na minha vida e nunca mais a minha vida foi a mesma. Deus entrou na minha história, na história da minha família, na história da minha casa, na história da minha descendência, e nunca mais nada foi o mesmo. Então eu tenho a plena certeza que Deus é um Deus que não somente intervém, mas como Ele muda histórias, Ele muda famílias, muda cativeiros. Ele realmente é um Deus vivo e todo poderoso. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia nessa noite em Isaías, capítulo de número 46. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 46, versículos de número 9 e 10. Isaías, capítulo de número 46, versículos de número 9 e 10. Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Lembrem-se das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O nosso Deus é um Deus tão poderoso que Ele já determina o término das coisas antes mesmo delas começarem. Existe algo muito poderoso por detrás disso. Muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso dia de amanhã, nós estamos preocupados com o nosso futuro, quando Deus ele já sabe o fim da nossa história antes mesmo dela começar. A palavra do Senhor diz que Ele nos conhece mesmo quando nós ainda estávamos no ventre das nossas mães. O nosso Deus, Ele não é um Deus que Ele somente age no presente. Ele esteve no passado, Ele está no presente, Ele já está também no futuro. Ele é um Deus onipresente, onipotente, Ele é o Todo-Poderoso.
Ele dita o fim das histórias antes mesmo delas começarem. Muitas vezes, ao vermos a situação que o mundo se encontra, nós pensamos que Deus não está vendo a situação, não está vendo as guerras, não está vendo a situação em que o mundo se encontra, não está vendo a dificuldade, a fome que o mundo todo está passando. Mas na verdade, quando as pessoas ficam com essas indagações, com essas dúvidas, é simplesmente uma confirmação de que elas não leem a palavra de Deus. Porque quando nós entramos na palavra de Deus e quando nós passamos a ler a palavra de Deus, nós vemos que isso já se encontra no livro de Deus. Todas essas coisas que acontecem nos dias de hoje já estão relatadas dentro da Bíblia. A Bíblia diz que no fim dos tempos haveria fome, haveria guerra sem parar, haveria pais se voltando contra os filhos, filhos se voltando contra pai. Tudo isso é o que acontece nos dias de hoje. Mas mesmo assim muitas pessoas são pegas de surpresa. O nosso Deus, nós precisamos entender que Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não é um Deus de estátua, Ele não é um Deus feito de barro, Ele não é um Deus que está imóvel, Ele não é um Deus que está parado, Ele é um Deus que age todo o tempo. Ele é um Deus que intervém na história, mas Ele intervém no tempo dEle, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é quando nós queremos. O nosso Deus, Ele trata e já traçou o fim da história antes mesmo dela começar. As guerras com que nós nos surpreendemos, o nosso Deus já saberia que aconteceria, mas Ele mesmo assim, Ele está presente e agindo. Nós avançamos para a verdade prática da lição de hoje, que diz: ainda que os acontecimentos terrenos pareçam fora do controle divino, a Bíblia, não é o presbítero Roger, a Bíblia mostra que Deus interveio, intervém e sempre intervirá na história. A Bíblia demonstra isso, que em meio a todo o caos que aconteceu desde a criação até os dias de hoje, Deus sempre esteve presente e sempre agiu na hora necessária. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele ainda age até os dias de hoje. Eu queria pedir à amada igreja que estivesse lendo o slide que se encontra no telão para nós avançarmos com a nossa aula. No 3, 1, 2, 3. Então nós vemos que uma das maiores indagações do mundo inteiro é precisamente sobre a história da humanidade, como que tudo começou. Esses dias, e também já trouxe uma mensagem sobre isso, sobre os 2 dias mais importantes na vida de qualquer ser humano: o dia que ele nasce e o dia em que ele descobre por que ele nasceu. E a Bíblia nos demonstra, através da palavra sagrada, que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Muitas teorias são levantadas acerca de como nós somos formados, de como nós somos criados, de como a humanidade apareceu, de como os humanos, nós que somos carne, ocupamos agora o mundo inteiro, como que existem 8 bilhões de pessoas no mundo. E a Bíblia nos mostra que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu agora quero demonstrar aqui, só para facilitar a compreensão da igreja, inúmeros fatos que aconteceram na Bíblia que comprovam que Deus esteve presente. A Bíblia nos mostra que Deus, de fato, criou a terra sem forma e vazia.
No entanto, ao ver isso, ele age de forma sobrenatural e cria o homem e a natureza. A Bíblia nos mostra que é um fato que houve a queda do homem, que é outra coisa que nós vemos, tal como foi falado na introdução, que a história ela é comandada pela vontade de Deus, pela vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. Contudo, devido ao livre-arbítrio, a história também se desenrola através da vontade e ação humana. Então nós vemos que a queda do homem não foi algo projetado por Deus, mas devido a um erro humano aconteceu, é um fato. Mas Deus não fez com que a história da humanidade acabasse aqui. Ele age de forma sobrenatural e faz uma promessa de uma redenção sobre as nossas vidas. Depois, novamente, depois de outra chance que Deus concede à humanidade, o mundo inteiro, a Bíblia nos relata que não era somente uma cidade, não era somente um país, não era somente um continente, mas era o mundo inteiro, de forma geral, estava preso em uma corrupção, em uma imundície. Então Deus mais uma vez age e decide: eu vou acabar com a história da humanidade, envia um dilúvio, porém Ele não permite que a história da humanidade acabe ali, porque em meio a tanta imundícia que existe no mundo, em meio a tanta corrupção e imoralidade, Deus sempre encontra um justo na face da terra que está clamando por Ele. Eu creio que esse seja eu, seja você. Existe sempre um justo que está clamando o nome do Todo-Poderoso. E onde houver um justo, basta apenas um justo clamando pelo nome de Deus, Ele age com poder e autoridade para mudar toda a história da humanidade. Deus, Ele entra e age em favor ao povo. Após esse dilúvio, inúmeros anos, o povo vira escravo no Egito. Mas Deus promete a eles: eu vou enviar a vocês um libertador. E assim vem Moisés. Então nós vemos que inúmeros fatos e acontecimentos históricos sempre têm a intervenção da mão de Deus. Deus não permite que a nossa história acabe sem que Ele dite o fim dela. Nós continuamos e vamos avançando até o fim dos tempos, aonde nós encontramos a mão de Deus agindo mais uma vez sobre as nossas vidas, com a promessa de redenção. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa história não vai acabar mediante a uma enfermidade que nos atingiu, mediante uma dificuldade que assolou a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, que a nossa história não vai acabar mediante as dificuldades do nosso trabalho, que a nossa vida, que a nossa história não vai acabar mediante as complicações, as setas, aos projetos que Satanás tem projetado contra as nossas vidas. Nós precisamos que Deus, Ele é um Deus que age. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que intervém no momento certo nas nossas histórias, quando nós pensamos que não existe mais solução, quando nós estamos entre a espada e a parede, quando nós vemos uma parede sem portas. Deus lá do céu, lá do alto céu, Ele brada, coloca uma porta em meio aonde não existe, onde não havia nada. Ele traça um caminho em meio ao deserto. Ele age e intervém na nossa história de uma maneira sobrenatural. O nosso Deus não é um Deus de estátua. O nosso Deus não é um Deus que está morto. O nosso Deus é um Deus que vive e reina soberanamente sobre as nossas vidas. O nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus não é um Deus que é feito de estátuas. O nosso Deus não é um Deus que não nos ouve, não é um Deus que não nos vê. O nosso Deus não é um Deus que não está atento aos nossos clamores. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, e que mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, Deus ainda age em nossas vidas nos dias de hoje. O impossível nós precisamos entender que é coisa normal para Deus. Da mesma maneira que eu respiro, é como Deus faz o impossível se tornar possível. Da mesma maneira que você talvez pisca o olho, que é algo natural para você, é um reflexo normal do seu corpo. É da mesma maneira que Deus faz o impossível se tornar possível em nossas vidas. É algo natural para Ele, é algo normal.
Não existe nenhuma dificuldade, não existe nenhum problema, não existe nenhuma enfermidade, não existe nada que Deus não possa agir e mudar completamente a nossa história. Não existe nada que Satanás tenha projetado sobre a tua vida que seja maior do que o nome que existe, que é o de Jesus Cristo. Não existe nada, nenhuma dificuldade, não existe nada que seja maior do que o poder que existe no nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender de uma vez por todas o Deus que nós servimos, o Deus que age e que muda histórias. Os tópicos da lição de hoje: a intervenção divina na criação. Eu queria pedir à igreja para me ajudar. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. No primeiro tópico. Tópico de número 2, a intervenção. Então, esses são os tópicos da lição de hoje. Nós primeiro vamos ver a intervenção divina de Deus na criação de tudo. E depois nós vamos ver como é que Deus agiu, como é que Deus interveio após a queda do homem. Porque nós precisamos entender que na formação da terra, o projeto que Deus tinha para nós hoje é para nós andarmos por aí comendo manga e coco à vontade. O paraíso estava lá para nós desfrutarmos. Esse era o projeto de Deus. Porém, o ser humano, ele foi corrompido pela serpente. Mas vamos falar disso lá na frente. A formação da terra, a terra não surgiu do acaso. Ao contrário, ela foi criada por Deus. Segundo a revelação do Eterno ao profeta Isaías, ele a formara com a intenção de ser habitada. Isaías 45, 18 diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus e a terra. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então o plano de Deus sempre foi que houvesse vida na terra. O plano de Deus sempre foi criar a terra para que ela fosse habitada. Então nós precisamos entender que nada que Deus cria é ao acaso. Nós precisamos entender que você, Raniel, não nasceu por acaso. Nós precisamos entender que você, evangelista Ícaro, não nasceu ao acaso. Muitas pessoas pensam que, devido aos acontecimentos, da maneira da que eles foram concebidos, eles vieram ao acaso do mundo. Mas nós precisamos entender que o nosso Senhor é Ele que dá a vida e é Ele que traz a morte. Não existe ao acaso quando se trata do nosso Deus. Não existe coincidências, não existem surpresas. O nosso Deus, Ele é soberano. E se hoje você está aqui, é porque Deus tem um plano sobre a tua vida. Se você está me assistindo neste momento, é porque Deus tem um plano sobre a tua vida. Não existe acaso quando se trata do nosso Deus. Não existe surpresas, nem muito menos coincidências. Existe plano e propósitos de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos entender, que em tudo que Ele faz existe um propósito, existe um motivo e existe um porquê. Ele criou a terra, por quê? Para quê? Para ela ser habitada. Por quê? Porque Ele queria um povo que fosse exclusivamente dele. Deus não cria nada ao acaso, Deus não faz nada para ficar simplesmente, olha, eu fiz aqui a terra, vai ficar aqui parada.
Deus não te trouxe a este mundo, não te deu o sopro da vida, o fôlego da vida, para nós ficarmos parados. Hoje em dia tem muitas pessoas estagnadas espiritualmente, estagnadas ministerialmente, porque elas ficam tentando entender o porquê, o para quê, para onde. Nós precisamos entender somente o seguinte: se você está aqui, é porque Deus tem um plano para a tua vida. Muitas das vezes nós não precisamos entender esse plano, muitas das vezes nós não precisamos entender esse propósito, nós precisamos somente saber que existe um plano de Deus sobre as nossas vidas, e que isso é mais do que suficiente para nós nos movimentarmos, que isso é mais do que suficiente para nós não ficarmos estagnados espiritualmente e ministerialmente, que isso é mais do que suficiente para entendermos que é necessário nós nos movimentarmos. Deus cria a terra e de forma automática Ele designa um motivo para a sua existência. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Desde o dia que você nasceu, existe um motivo para você estar aqui. Você não está aqui à toa. Existe um motivo para você estar aqui. Existe uma razão. Existe um propósito de Deus sobre a tua vida. E é isso que nós precisamos entender. Talvez muitas pessoas que estão me ouvindo nessa noite e me assistindo, talvez, Roger, você está falando isso, mas eu não fui projetado pelo meu pai, a minha vida não estava nos projetos da minha mãe, a minha vinda a este mundo foi uma surpresa para os meus pais. Não importa, estava nos planos de Deus a tua vinda, a tua chegada à terra, porque existe um propósito sobrenatural que Ele irá realizar na terra através da tua vida, e é isso que nós precisamos entender. Da mesma maneira que Deus formou a terra, que não foi ao acaso, que tudo que Ele faz, existe um propósito, e tudo que Ele faz é perfeito, da mesma forma foi a tua formação. Não foi ao acaso, existe um propósito, e foi perfeito. Vamos avançar para o subtópico de número 2, o tópico de número 1. Queria pedir à amada igreja que lesse para mim, por favor, a criação do homem. Nós vemos que por que eu disse que a sua criação foi perfeita? Porque no teu espírito, nós precisamos entender, ponto número 1, o nosso Deus é perfeito. Eu vou repetir para que você tenha a oportunidade de dar um glória a Deus por isso. O nosso Deus é perfeito e nele não há falhas nem erros. A Bíblia nos relata que nós não fomos feitos à imagem do nosso Pai, embora exista uma semelhança física, estética, o nosso espírito foi feito semelhante ao nosso Deus Todo-Poderoso, a qual não existe falhas, a qual não existe erros. Então nós vemos que de todas as criaturas, de todos os seres viventes, sejam eles peixes, répteis, mamíferos, sejam eles aves, sejam eles insetos, sejam eles aracnídeos, seja qual for o tipo de espécie de seres viventes que existam sobre a terra, Deus nos fez superior a todos eles. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nos fez pouco menor que os anjos. E Deus nos tornou assim a coroa da sua criação.
a sua melhor criação. Nem mesmo a terra se compara ao feito de Deus ter nos criado. Então nós vemos que o que mudou a história da humanidade foi a corrupção. Mas nós somos feitos puros e limpos como o nosso Senhor. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Muitas pessoas nos dias de hoje, eles ficam se indagando. Muitos olham talvez pelos seus erros do passado, por causa das suas dificuldades, e ficam se questionando: meu Deus, quem sou eu? Muitas vezes muitos não são capazes nem de se olhar no próprio espelho. Mas nós precisamos entender uma coisa, que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Quando nós tivermos dúvidas sobre a nossa criação, que nós possamos entender de uma vez por todas que o nosso Deus nos criou de uma forma sobrenatural, para que nós o servíssemos, para que nós o adorássemos 24 horas. Mas quando o homem se corrompeu, o que é que Deus faz? Deus abre mão e fala: não vale a pena, não perco mais meu tempo com ele. Não, ele de forma, novamente, com um amor incondicional e uma misericórdia que não tem fim, vai lá e dá mais uma chance para a humanidade. Ele intervém mais uma vez na história. Então nós vemos, através do síntese do tópico de número 1, que Deus intervém desde o princípio da história, tanto na formação da terra e de seus elementos, quanto na criação do homem. Deus não designou os seus anjos para criarem o homem. Ele mesmo interveio, falou: não, eu vou criar ele à minha imagem e semelhança. Deus não nos fez a imagem e semelhança de anjos, mas nos fez a imagem e semelhança dele mesmo. Deus, ele não designou essa tarefa para o anjo Gabriel, para o arcanjo Miguel, não designou essa tarefa para nenhum querubim. Ele mesmo interveio na história. Ele mesmo se disponibilizou e criou a terra e todo ser que nela há. Vamos para o tópico de número 2, subtópico de número 1. Queria pedir à amada igreja que estivesse lendo no 3. 1, 2, 3. Então nós vemos que nós somos a mais elevada criatura e obra feita por Deus. Aprendemos isso, correto? E agora nós entendemos ainda mais o que já tinha sido falado. Era a fim de que nós fizéssemos o quê? Glorificássemos o nome dele. Contudo, nós, Adão e Eva, deram ouvidos à serpente, designando isso o desenrolar de toda a história da humanidade. Nós vemos que, mesmo acontecendo isso, Deus, ele determina que, para impedir que o pecado triunfasse novamente de forma eterna, porque em toda a história da Bíblia nós vemos que essa foi a única vez que Satanás triunfou. Foi quando ele conseguiu fazer com que Adão e Eva comessem aquele fruto. A partir daí foi só ladeira abaixo. A partir daí foi só ladeira abaixo. É igual costumam dizer, talvez ele olhou e falou assim: daqui para trás, daqui para frente é só para trás. Então Deus, de forma a impedir que o pecado triunfasse novamente, interveio e anunciou à humanidade uma poderosa redenção.
Em Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras são ditas por Deus à serpente, que é Satanás, como nós já aprendemos, quando ele induziu Adão e Eva ao pecado. Então vamos separar por partes. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Eu peguei esta parte precisamente para esclarecer que está na nossa lição, porque muitas vezes muitas pessoas ficam confusas com esse versículo. Quem é a mulher que Deus está falando aqui? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Nestas palavras, Deus está afirmando que deverá existir uma inimizade permanente entre Satanás e a mulher. Quando Deus diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus está se referindo a Satanás, e a mulher, Deus está se referindo à raça humana, como noiva que será preparada para quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então é natural, Deus já estava dizendo, tem que haver uma inimizade entre as minhas criaturas, entre os meus filhos, entre a minha noiva e o pecado. Não pode haver uma amizade, não pode haver uma coexistência, não pode haver uma ligação, tem que ser algo separado. Eles não podem se entender, tem que haver sim uma inimizade entre o pecado e a noiva de Cristo. Depois Deus continua, entre a tua descendência e o seu descendente. Essas palavras, elas são umas palavras de afirmação, que Deus, ou seja, Ele está dizendo que a inimizade estará estabelecida entre todos os que estão sujeitos a Satanás. Todos aqueles que dedicam a sua vida, que entregam a sua vida para Satanás, e o descendente da mulher, que neste caso é Cristo. Mas espera aí, Roger, por que nós afirmamos que neste caso aqui o descendente da mulher é Cristo? Porque vários textos no Novo Testamento apontam para Cristo como descendente da mulher. Um exemplo deles é Gálatas 4:4. Na sequência do que foi lido, a Bíblia nos diz que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. E o único que fez isto foi quem? Foi Cristo. Quando? Quando ele venceu a morte. Cristo é quem derrotou a Satanás quando ele ressuscitou entre os mortos. E a Bíblia diz, e este te ferirá a cabeça. Mas a Bíblia continua e vai mais adiante e diz, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como assim? Aqui Deus conclui a sentença que ele estava dando, porque realmente quando Deus diz tu, ele está falando de Satanás representado através da serpente, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ou seja, Jesus, isso é uma referência, isso foi feito quando Jesus foi crucificado. Quando ele passou pelo processo de crucificação, quando ele morreu, foi como se fosse uma ferida no calcanhar. Mas veja bem a diferença de poder. A Bíblia relata que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas que a serpente lhe feriria o calcanhar. Um ferimento no nosso calcanhar não significa nada. Um arranhão, um ferimento é uma coisa leve, não significa nada. Agora, completamente diferente do que Cristo fez, ele esmagou a cabeça da serpente. Um ferimento na cabeça pode ser fatal. Agora, uma cabeça esmagada, não existe solução para ela, não existe remédio, não existe cura, não existe nada, só existe morte. E foi o que Cristo fez quando ele venceu a Satanás.
ele decretou o fim de Satanás. Então nós vemos que Deus, de forma sobrenatural, novamente estava intervindo na história. Mesmo quando o homem tinha acabado de pecar, ele já estava fazendo uma promessa eterna que haveria uma redenção, que a história da humanidade não acabaria ali, que a história da humanidade não acabaria com o pecado de Adão e de Eva, que ele não permitiria que Satanás triunfasse sobre a humanidade. Então não fique pensando que até os dias de hoje Satanás pode estar triunfando sobre a tua vida em alguma área. Não existe poder, não existe, Satanás não tem poder e não tem autoridade sobre a tua vida a partir do momento que você começa a clamar pelo nome de Jesus Cristo. Não existe nome mais poderoso que o nome de Jesus Cristo. O nome dele é superior e ele reina sobre o céu, sobre a terra e até mesmo debaixo da terra. Não existe nome mais poderoso que o nome de Jesus Cristo. Deus, ele interveio até mesmo numa hora crucial como essa, a qual ali poderia ser determinado o fim da humanidade, escravos para sempre do pecado. Mas Deus vai lá nos 45 do segundo tempo e fala: não, eu os fiz a minha imagem e semelhança, eu os criei, eu lhes fiz uma promessa. Não fique pensando que Deus não tem ouvido os teus clamores. Não fique pensando que Satanás tem alguma vantagem ou poderio sobre a tua vida. Mesmo quando tudo parecia que está perdido, Deus ainda é um Deus que intervém nas nossas histórias. Deus age desde a antiguidade, desde a criação dos séculos, e Ele estará agindo até a consumação dos séculos. Ele é o mesmo Deus que criou tudo, Ele é o princípio e o fim. Ele esteve no princípio das coisas e Ele já se encontra no fim delas. Ele não vai chegar lá, Ele já se encontra lá. Subtópico de número 2 do tópico de número 2: a intervenção divina na corrupção geral da humanidade. Deus não apenas interveio na queda, mas também na corrupção geral do ser humano. O crescimento e a propagação do pecado do mundo. Após a queda, o pecado expandiu-se grandemente. Contudo, Deus nunca fica alheio ao que se passa com a humanidade. Deus nunca fica alheio ao que se passa com a humanidade. Ele sempre está acompanhando a evolução da maldade humana e intervém no momento certo, segundo a sua soberana vontade. Meus irmãos, hoje em dia, algo que tem me gerado imensa revolta é precisamente nós vemos o estado em que se encontra o mundo lá fora. Parece que quanto mais tempo passa, mais burro o ser humano fica. Tem telefones que é capaz até de fazer um raio-x daqui um dia dentro da sua própria casa. Tem invenções futurísticas, tem mil e uma coisas para o ego, para agregar no ego humano. Mas moralmente falando, de caráter, de integridade, a humanidade só está regredindo. Os carros agora já vêm com câmera. Antigamente mal vinha com retrovisor. Agora já vem com câmera 360. Vem com tudo e mais alguma coisa. Antigamente, se um pneu furasse na estrada, meu amigo,
você tinha que fazer ali alguma coisa para trocar, não sei o que. Agora não. Agora tem pneu que se auto-repara. As invenções são muito boas e facilitam a comodidade humana. Mas moralmente falando, vejam como estão as escolas nos dias de hoje. Veja como está a educação das nossas crianças. Veja qual é o tipo de líderes políticos que estão querendo regir o país em que nós nos encontramos. As leis que são aprovadas favorecem a depravidade humana, não sei se essa é a palavra correta, a depravação humana, favorecem a imoralidade sexual, cada dia mais favorecem coisas que nós nascemos para repudiar. Mas o ser humano está se agradando disso tudo. Aprovam casamentos homossexuais, aprovam banheiros mistos, aprovam ideologia de gênero. Uma criança de 10 anos pode decidir se é mulher, se é homem. Daqui uns dias tem cada coisa que eu vejo que eu até comentei com a minha esposa. Esse ano eu me afastei de tudo, porque nós abrimos o telefone, é só nojo, é só coisa nojenta. Nós vemos pessoas que fazem próteses, fazem cirurgias estéticas para se parecerem com animais, para se parecerem. Houve um camarada lá na Escócia, se eu não me engano, fez procedimentos estéticos para se parecer com um cachorro. Andava com os pés e com as mãos e ficava correndo igual cachorro. Gastou mais de 15 mil euros. Em outro lugar, em outro país que eu não me recordo, uma pessoa fez isso para se parecer com um cavalo. O pastor João Paulo falou ali uma coisa também muito importante. Pessoas fazem cirurgias estéticas para criarem chifres no meio da cabeça. Fazem cirurgias estéticas para cortarem a língua e fazerem a língua igual de uma cobra, para mudarem a estética do seu olho para parecer de um réptil. Para onde a humanidade está caminhando? A imoralidade só vai crescendo. Mas eu me alegro em saber que Deus nunca fica alheio ao que se passa com a humanidade. Ele sempre vai intervir na hora que Ele achar que é a hora certa. Nós precisamos entender que o nosso relógio tem 24 horas, mas Deus não possui relógio. Ele simplesmente é. Ele esteve no princípio, Ele está no meio e Ele já se encontra no fim. Deus não possui relógio. A hora certa Ele age. Para nós pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, pode demorar até mesmo um século. Mas o que para nós é um século, para Deus não é nada. O que para nós é 10 anos, para Deus não é nada. O que para nós demora muito tempo, para Deus não passou tempo nenhum. Na hora certa, Deus vai bradar dos altos céus, do seu sublime trono, e vai mudar a história da humanidade, como Ele sempre fez. Deus nunca esteve alheio ao que está acontecendo com a humanidade. Deus nunca esteve alheio com o que está acontecendo nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas vidas. Na hora certa Ele intervém, na hora certa Ele age. E quando Ele age, meu irmão, quando Ele age, Ele simplesmente muda de uma forma sobrenatural. Onde Deus coloca a mão, onde Jesus passa, o ambiente é mudado de forma automática. Ponto B. Deus sempre intervém. Em meio a tanta miséria e corrupção, Deus ainda pôde encontrar um justo sobre a terra, Noé. No momento certo, Deus derramou o dilúvio sobre a terra, e somente Noé, sua família e aqueles animais puderam escapar da tragédia.
Deus não se deixa escarnecer. Em tempo apropriado, fará cessar toda a maldade deste mundo. Apesar da queda do homem, Deus continua intervindo na história da humanidade. Meus irmãos, eu relatei aqui a imoralidade que tem crescido no mundo afora. Mas eu me alegro em saber que, na atualidade, eu não posso falar das demais igrejas e dos demais ministérios, e prefiro nem fazer porque eu me concentro e foco no ministério em que eu estou. E fica aqui o meu conselho para todos aqueles que estão me ouvindo. Claro que se nós vemos algo errado, temos que denunciar o que é errado. Mas vamos focar no ministério em que nós estamos. Algo que eu tenho aprendido e que tem mudado a minha vida. Vamos parar de olhar para os lados. Vamos parar de fazer comparações. Vamos simplesmente focar no ministério em que nós estamos. E eu me alegro em saber que aqui não existe simplesmente um justo. Eu me alegro em saber que aqui não existe simplesmente um justo. Mas me alegro em saber que existem aqui pessoas que clamam ao nosso Deus. E a Bíblia diz que nos tempos de Noé, ele procurou para encontrar somente um. Diferentemente do que aconteceu com Abraão, quando ele interveio pela vida de seu primo Ló, a qual ele clamou e pediu ao Senhor, tentou ali uma negociação, Senhor, que o Senhor encontrasse apenas um. Ele começa com números altos. Se o Senhor encontrar 100, se o Senhor encontrar 50, se o Senhor encontrar 10, se o Senhor encontrar 5, Deus não encontra um para salvar aquelas cidades. Mas me alegra em saber que nos dias de hoje, no ministério ADEF, não existe apenas um, mas existe uma multidão que está se levantando. Existe uma multidão de pessoas que têm verdadeiramente criado o caráter de Cristo dentro delas. Existe verdadeiramente uma multidão de pessoas que têm se apaixonado pela palavra de Deus. Existe verdadeiramente uma multidão de pessoas que têm dedicado a sua vida a Deus. Existe verdadeiramente uma multidão de pessoas que têm se dedicado em buscar mais deste livro sagrado, em ler, em conhecer a Deus. Nós estamos no ano intitulado o ano da palavra de Deus. A palavra, tem que ser tudo em nossas vidas. A palavra, ela é eficaz, ela é infalível, ela é inerrante. Deus procura apenas um justo para mudar a história da humanidade. E eu tenho a plena convicção, pastor João Paulo Moreira, que no tempo de Deus, na hora certa, Deus vai começar a posicionar homens deste ministério. Eu falo isso com toda certeza. Vai começar a posicionar jovens que hoje estão me ouvindo em assembleias da República para traçar leis que favorecem o povo de Deus. Não somente o povo de Deus, mas que realmente leis que estão de acordo com a palavra, que irão mudar o caráter do ser humano, irão mudar a mentalidade do ser humano. Deus irá começar a posicionar homens e mulheres em lugares onde realmente eles irão fazer uma diferença, e que essa diferença que eles estão fazendo dentro de um gabinete irá fazer a diferença numa cidade, num país, num continente. Através dessas idas, através desses justos, Portugal e toda a Europa será mudada. Eu tenho a convicção desta palavra que eu estou dizendo hoje, nesta noite. Através da vida dessas pessoas, através dessas pessoas que realmente têm se disponibilizado para a obra do Senhor, Deus vai intervir na história da humanidade. Porque como nós aprendemos através dessa aula, Deus, ele não fica alheio aos acontecimentos da humanidade. Nós aprendemos nesse tópico aqui agora que Deus não deixa se escarnecer.
ele não consegue permitir, ele não permite ver a imoralidade que está acontecendo lá no mundo lá fora e ficar de olhos fechados. Ele não permite que o pecado reine sobre a sua criação. Ele não permite que o pecado reine sobre quem ele criou. Então, independentemente da queda do homem, Deus ele ainda age na história da humanidade, ele ainda intervém na hora certa na história da humanidade. Síntese do tópico de número 2. Apesar da queda do homem, Deus continua intervindo na história da humanidade. Vou repetir para você ter a oportunidade de dar um glória a Deus bem alto, porque isso daqui representa a nossa salvação. Apesar da queda do homem, Deus continua intervindo na história da humanidade. Se isso não é motivo suficiente para nós glorificarmos a nosso Deus, meus irmãos, vamos avançar para a conclusão. O Deus da Bíblia é o Deus que intervém na história. Da criação ao perfeito estado eterno, o homem em todas as coisas criadas tem passado por muitas etapas em sua trajetória terrena. Todavia, Deus é eterno. Ele não passa. Ele interveio, intervém e intervirá nos acontecimentos, no tempo, no espaço, conforme o seu plano. Meus irmãos, a palavra do Senhor em Provérbios 19 diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que através dessa lição de hoje nós possamos ter entendido e compreendido que o nosso Deus, Ele é eterno. Para Ele não existe relógio, para Ele não existe segundos, minutos, horas, dias, meses, anos e séculos, ou até mesmo milênios. Segundo data a história, hoje nós já estamos no ano 2024, depois de Cristo. E deixa eu te dizer, nós pensamos que um ano são muitos dias, 365 dias. Dentro de um dia tem 24 horas, são muitas horas. Dentro de um ano, então, se somar as horas, deixa eu te dizer uma coisa, para Deus isso não é nada. O nosso Deus, Ele é eterno, Ele não passa. Ele agiu nos tempos passados, Ele age no presente e permanecerá agindo no futuro. Meus irmãos, que Deus possa vos abençoar de forma poderosa, que nós possamos ter aprendido e compreendido que o nosso Deus é um Deus que intervém na história, que o nosso Deus não é um Deus de estátua, não é um Deus morto, não é um Deus imóvel, não é um Deus que está surdo para ouvir os nossos clamores, não é um Deus que não vê as nossas dificuldades, não é um Deus que realmente não está atento ao que está acontecendo nas nossas histórias, mas que é um Deus sim vivo e todo poderoso, é um Deus que verdadeiramente age em nossas vidas de uma forma sobrenatural, mas é que é no tempo dele e não no nosso tempo, é na hora dele e não na nossa hora, é quando ele quer e não quando nós queremos, mas de uma forma ou outra, Deus sempre vai intervir e agir nas nossas histórias e nas nossas vidas. Meus irmãos, a próxima lição de número 6, o Deus da misericórdia e da graça. No sábado, tenha certeza que será uma aula poderosa que será ministrada aos nossos corações. Então, nesta feita, antes que eu fique sem voz, eu agradeço a oportunidade que me foi dada.